Vamos todos cantar de coração, vitória Vascão, e o Vasco ganha esse jogo importante contra o Botafogo. Eu vejo como algo que dá uma certa tranquilidade para que o Vasco trabalhe a semana para a próxima partida aí do Campeonato Brasileiro, que é o grande foco do Vasco. Campeonato Carioca, o Vasco usa muito para fazer com que os seus jogadores ganhem minutagem, fazer com que outros jogadores que chegaram ganhem mais confiança e o Vasco siga evoluindo durante a temporada. Falando sobre a partida, ganhou esse jogo quem soube entender o jogo primeiro. Eu vejo que o Vasco até os 20 minutos mais ou menos do primeiro tempo estava um pouco perdido, ainda sem entender o campo. Os jogadores ainda estavam testando como é que estava o campo, mas depois dos 20 minutos para frente o Vasco entendeu, viu que não podia estar trocando passe, aqueles passezinhos curtos, com menos força. Então os jogadores eles sempre davam passes com mais força para que a bola chegasse no companheiro da melhor forma possível, sem que o companheiro tivesse que dividir a jogada com outro jogador do Botafogo. Então o Vasco ele entendeu muito bem a partida, tanto que a partir dos 25 minutos o Vasco começou a ser perigoso. Com escanteios, batida de fora da área do Coutinho, uma cobrança de falta que o Coutinho deu ali, eu acho que no primeiro tempo. Então o Vasco ele conseguiu entender a partida, conseguiu meio que impor uma pressão no Botafogo. Eu lembro aqui de uma jogada que eu elogiei muito no primeiro tempo. Eu até tentei achar pra vocês, mas eu não consegui. Mas eu acho que quem assistiu o jogo vai lembrar dessa jogada, onde o Piton cruza, a bola volta pro Piton novamente e ele cruza novamente pra área. Eu acho que era o Link, né? Léo Link, o goleiro do Botafogo, espalmou. O Pumita tava de frente e acabou chutando pra fora. Sendo que o ponto que eu falo não é o Pumita chutar pra fora. É a quantidade de jogadores que o Vasco botou dentro da área. Isso que me chamou a atenção. Porque tinha o Pumita, o Nuno, o Coutinho, tinha o Piton cruzando, tinha o Andrés Gomes e também tinha o Brenner. E o Barros. O Barros também estava dentro da grande área. Então o Vasco colocou quase 7 jogadores dentro daquela região. Outro ponto positivo do Vasco. Durante a partida, quando o Vasco perdia a posse de bola, o Vasco entendia que tinha que marcar pressão. Então eles atacavam simplesmente o portador da bola. Quando o portador da bola conseguia passar, o Vasco fazia falta. Então isso é algo que eu posso pontuar de positivo também. Porque vocês podem ver algumas partidas do Vasco, os jogadores simplesmente passam e o Vasco não comete falta. Como eu falei num vídeo anterior, dentro de uma partida de futebol, você tem que saber até fazer uma falta. Existe falta técnica, existe falta besta, existe cartão técnico e existe cartão besta. Então o Vasco tem que se precaver para não cometer uma falta besta e nem tomar um cartão besta. Fazer só essas faltas, tomar esses cartões quando for necessário durante a partida. O Robert Renan, ele tomou um cartão besta. Ele acabou ali, o jogador do Botafogo estava pressionado, ele acabou dando um carrinho sem necessidade e tomou um cartão. Então meio que ficou meio exposto durante a partida. Como o Botafogo teve um jogador expulso, ele já ficou mais tranquilo. Porque viu que o Botafogo não ia atacar tanto como se tivesse com o mesmo número de jogador. Então o Vasco foi muito positivo nessa partida. Eu elogio o Vasco por ter maturidade de entender o jogo. E também elogio alguns jogadores do Vasco hoje que foram primordiais nessa partida. Para mim, um jogador em especial foi o melhor da partida. Você quer saber quem é esse jogador? Fica até o final do vídeo. Ou se você assistiu a partida, você com certeza já sabe quem vai ser o meu melhor jogador da partida de hoje. Tenho certeza que você sabe, tá? Mas eu vou elogiar aqui muito a dupla de volantes do Vasco. São gigantes, são guerreiros. O Barros, ele tá em todo canto do campo. Ele simplesmente provocou a expulsão do jogador do Botafogo. Foi muito inteligente, muito malandro, tá? Teve muita maturidade, porque ele já sabia que aquele jogador do Botafogo estava com cartão amarelo. E o jogador do Botafogo foi muito infantil, né? Tava muito afobado na partida. Deu um carrinho no Nuno nos 3 minutos do primeiro tempo. Acabou levando o cartão amarelo. E com o Barros levou o segundo e foi expulso. Então eu tenho que elogiar muito os meio-campistas do Vasco, que tem muita tranquilidade. É uns caras que sabem temporizar o jogo. Não são meio-campistas afobados, que a bola queima no pé, sabe? Hoje o Thiago Mendes, a bola chegava no pé dele, era tranquilidade. Quando dava pra acelerar, acelerava. Quando era pra segurar,
relaxava, calma que o pai tá aqui. Teve uma jogada aqui acho que na lateral esquerda do Vasco, onde ele iria sair em contra-ataque. Ele percebeu que vários jogadores do Botafogo estavam cercando ele. Ele simplesmente dava o tapa na frente e ficava olhando para trás para saber se o jogador do Botafogo estava encostando. E quando o jogador encostou, ele simplesmente caiu no chão, sofreu a falta, tranquilizou o jogo. E é isso que eu elogio demais no Thiago Mendes. Outro jogador que foi muito criticado na partida passada e hoje merece elogio, o Brenner. No primeiro tempo ele não foi tão bem, mas eu considero que no resto da partida, no segundo tempo, o Brenner foi muito inteligente. Tanto que ele faz um gol e ele simplesmente sofre o pênalti do segundo gol. Então foi um cara que participou muito naquela região do campo. Vocês podem ver que o Brenner tem muita qualidade técnica, muita. Então é um cara que ele abre espaços para os seus companheiros, ele sabe atacar espaço. E eu acho que isso é muito vantajoso para o Vasco, porque pensa só, o Vasco agora tem o Brenner e o Spinelli. Vai ter momentos que os dois vão jogar juntos. Os dois vão jogar juntos. Então eu já imagino um quarteto ofensivo, Spinelli, Brenner, Hinestrosa e Andrés Gomes do outro lado. Em algum momento das partidas o Vasco vai estar desse jeito. Pode ter certeza. Muito ofensivo e com muitos jogadores de qualidade nesse terço final. Durante a transmissão da partida, os comentaristas, acho que foi do Premier que eu estava assistindo, eles falam sobre isso, que o elenco do Vasco está muito mais encorpado, que o elenco do Vasco hoje está muito melhor do que o elenco de 2025, o elenco de 2024. Os jogadores que o Vasco contratou são jogadores de muito potencial, de muita, como é que eu posso dizer para vocês, de muito poder de evolução. E isso, creio eu, que vai fazer o Vasco evoluir muito. O Vasco vai crescer muito com esses jogadores, com mais partidas com eles sendo titular, com mais minutagem que esses jogadores tiverem. Eu vejo hoje o Saldívia, que no primeiro jogo estava inseguro. Hoje você percebe que o Saldívia realmente entra na partida, é totalmente seguro. É um cara que é muito bom na saída de bola. Vocês verem que ele não tem afobação. Ele sempre busca passes, mas quebrando linha. Os passes dele não é aquele passe de lado. Por isso que às vezes possa acontecer dele errar. Porque ele realmente tenta um passe de quebrar a linha e o jogador do Vasco sair de frente com o gol. Então é algo que eu valorizo demais. Outro ponto positivo, o PH voltou. O PH voltou de lesão, estava machucado, estava se tratando. Então o PH hoje vem para a primeira partida da temporada. Se não me engano é a primeira partida do PH. Então agora o Vasco já vai poder muitas vezes ali usar o PH e o Pumita. Ou o PH e o Hinestrosa. Hoje o Vasco tem opção para isso. Então é algo que, fico feliz demais, né? Olha o meu time aí, vários jogadores que estavam se destacando em seus times, né? Você vê o Brenner, estava bem no time que estava no Cincinnati. Você vê o Spinelli, 30 participações em gols, 30. Trintinha. De 50, 30 participações em gols, 50 partidas. Então, olha só, o nível de jogador que vai estar no ataque do Vasco. Andrés Gomes eu não preciso nem comentar, que as partidas dele já cala a boca de todo mundo, tá? Então, enfim, vamos comentar aqui sobre alguns lances da partida, para que a gente finalize esse vídeo da melhor forma possível, com a vitória do nosso Vascão e comemorando. Então é isso, vamos lá. Começamos aqui com um dos primeiros lances perigosos do primeiro tempo, com o Andrés Gomes fazendo o que sabe de melhor, sendo bastante agressivo, sendo bastante incisivo naquele terço final, onde ele simplesmente puxa para o lado, dá uma chicotada no gol. Se aquela bola fosse ali no cantinho do goleiro, dificilmente ele pegava, porque o Léo Link ali ele já ia caindo um pouco mais atrasado. Então poderia ter saído ali o primeiro gol do Vasco no primeiro tempo. Mas o ponto que eu chamo a atenção aqui não é para a finalização do Andrés Gomes, não é para o Andrés Gomes ia fazer um gol agora. O ponto que eu chamo a atenção é no modelo tático. Olha só com quantos jogadores o Vasco está atacando. 5 jogadores no ataque, buscando atacar espaços, buscando aparecer para o jogo, e 5 jogadores se apresentando ali para jogar um pouco mais atrás. Agora presta atenção aqui nesse passe magnífico do Thiago Mendes.
Olha só que virada de jogo muito bonita. É um jogador que tem esse poder de qualidade. Ele consegue compreender os momentos do jogo que ele pode fazer isso. No jogo passado, se não me engano, ele meteu uma bola dessa pro Pumita, que voltou pro Coutinho, o Coutinho acabou furando. Então o Thiago Mendes, eu vejo que ele deu muita qualidade para esse setor do Vasco, do meio de campo. Ele era realmente a peça que o Vasco precisava para que esse meio de campo pudesse evoluir. E eu não vou mentir para vocês que eu era um daqueles torcedores que imaginava que o Thiago Mendes não ia entregar tanto futebol. Mas hoje paguei com a boca e ainda bem que o Thiago Mendes está jogando bom futebol, está evoluindo e vai ajudar demais o Vasco na temporada. E para mim, titular absoluto, tá? Nesse lance aqui, para mim é um dos lances que praticamente define a partida, porque o Vasco já estava superior, já demonstrava que iria jogar melhor, já demonstrava que estava em outro nível acima do Botafogo. E o lance da expulsão, você percebe que o Barros, ele já olha para o jogador do Botafogo entendendo que aquele jogador tem cartão amarelo. Então o Barros só quer uma oportunidade. E foi isso que o jogador do Botafogo deu para ele. Uma oportunidade para que ele mesmo fosse expulso. Então o Barros foi muito inteligente. E aqui foi simplesmente um dos lances capitais da partida que acabou definindo o melhor do jogo, né? Então o Vasco já foi para o segundo tempo superior na partida. O Botafogo fez algumas substituições. Tirou ali os seus principais jogadores, Matheus Martins e o Alexander Barbosa. E colocou mais meninos da base ali para preencher esse time do Botafogo, tá? E aí vem o primeiro gol do Vasco, onde simplesmente o Vasco cobra um escanteio, a bola volta pro Coutinho, ele cruza na área e quem está lá para fazer o gol é o Brenner. Agora faz tudo que não fez no jogo da Chapecoense. Agora foi assertivo, fez seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Espero que seja o primeiro de muitos, Brenner. Tô muito na torcida por você, para que você dê muito certo no Vasco e possa trazer muitas alegrias para nós torcedores cruzmaltinos. Então, o primeiro gol do Brenner para coroar aí uma boa partida do jogador. Ainda é pouco, mas é um bom início. Na sua terceira partida já marcar um gol. Se ele fosse um pouco mais competente, eu acho que o Brenner já tinha de 4 a 5 gols pelo Vasco. Mas infelizmente ele acabou não sendo competente e fez seu primeiro gol pelo Vasco hoje. Então parabéns pro Brenner aí, que ele seja muito feliz. Esse lance aqui eu separei para vocês, para que vocês pudessem analisar junto comigo. Para mim falar para vocês que o melhor jogador da partida foi o Thiago Mendes. Para mim, foi um cara hoje que armou jogada, distribuiu o jogo, temporizou, soube usar a experiência muitas vezes na partida para sofrer faltas, para que não perdesse a posse de bola pro adversário. Era um cara que mesmo com a dificuldade do campo, entendeu e fez a leitura perfeita do jogo para poder fazer, muitas vezes distribuir a bola para o melhor lugar do campo, muitas vezes pegar seus companheiros melhor posicionados. Hoje o Thiago Mendes para mim jogou de terno, literalmente de terno, tá? Se vocês assistirem o jogo do Vasco todinho novamente, vocês percebem que ele não perdeu uma posse de bola. Sempre quando estava ali pressionado, ele sabia, ele entendia o espaço. Ou ele sofria falta, ou muitas vezes ele arrumava uma forma de colocar a bola num lugar que não tivesse jogador do Botafogo. Então, parabéns pro Thiago Mendes. Para mim, o melhor jogador da partida do Vasco. Titular absoluto aí do meio de campo do Vasco da Gama. E aí, vem um pênalti que o Brenner sofre, tá? Numa jogada magnífica do Vasco. O Coutinho acha o Andrés Gomes na meia-lua da grande área. Ele dá um passe de primeira que desmonta toda a defesa do Botafogo. Toda a defesa do Botafogo ficou. Quebrou ali toda a marcação. O Brenner pegou, foi levando, levou um trança-pé. Pênalti pro Vasco. Então ali, quando foi o pênalti, já entendia que o Vasco já estava acabando com o jogo ali. Matou a partida. O Vasco para sair vitorioso, tá? Com esse gol do Coutinho, marcando aí acho que o seu terceiro a quarto gol nessa temporada. Então parabéns pro Coutinho também, que tá se esforçando muito, tá se doando muito pelo Vasco da Gama. Então é isso, chegamos ao final dessa análise da vitória do Vasco da Gama. A gente trouxe aí alguns conteúdos, queria trazer mais para vocês, mas tá sendo uma loucura aqui, porque acabou faltando energia. Aqui na minha cidade tá chovendo muito, muito mesmo. Então às vezes falta energia, volta e assim fica. Então eu tô gravando esse vídeo para vocês na correria total, para que vocês não fiquem
sem conteúdo de pós-jogo na vitória do Vasco da Gama contra o Botafogo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo com seu amigo vascaíno para que ele assista o nosso pós-jogo de Vasco e possa analisar junto conosco essa partida muito boa do Vasco da Gama, mesmo diante das más condições no dia de hoje com chuva e campo. Então, valeu rapaziada, tamo junto, fui!